Quando a gente olha para o céu e vê o Sol desse tamanhinho, ou então o Sol se pondo um pouquinho maior no horizonte, a gente tem a impressão de que ele é uma coisa pequena, que o Sol não é tão grande assim e que talvez até a Terra seja um pouco maior do que o Sol. Quando a gente olha para as imagens que aparecem nos livros didáticos, a gente vê coisas mais ou menos como isso que você está vendo aqui, onde Sol e Terra têm tamanhos mais ou menos proporcionais, né? Então, pelas imagens, a gente tem a impressão que o Sol é no máximo lá 2, 3, 4, 5 vezes maior do que a Terra. Mas você já parou para pensar, já se perguntou quantas vezes o Sol é maior do que a Terra? Vejam só, o diâmetro do Sol é 109 vezes maior do que o diâmetro da Terra. Tá? O que isso significa? Significa que se a Terra tivesse o tamanho de uma bola de basquete, uma bola oficial de basquete, o Sol teria cerca de 82 metros de diâmetro. Certo? Então, se a Terra tivesse o tamanho de uma bola de basquete, o Sol seria muito maior do que a quadra de basquete, seria quase equivalente a um quarteirão, quase uma quadra. Agora, se você for comparar o volume do Sol com o volume da Terra, né, a quantidade de litros que caberia no Sol com a quantidade de litros que caberia na Terra, o número é ainda mais impressionante. O Sol é cerca de 1.300.000 vezes, tem um volume cerca de 1.300.000 vezes maior do que o volume da Terra. Esse número já fica até difícil de traduzir para a nossa escala, né? Uma coisa 1.300.000 vezes maior que a outra. Mas só para deixar as coisas mais ou menos na mesma escala, né? Se o Sol tivesse então o tamanho de uma bola de basquete, a Terra seria o tamanho de um grãozinho de areia, na verdade uma fração de um grão de areia. Seria algo extremamente pequeno. E é claro que a gente não tem essa percepção no dia a dia, né? A impressão que a gente tem é que o Sol é muito pequenininho comparado com a Terra. Existe até um experimento caseiro que você pode fazer, demora uns 30 minutinhos e você consegue estimar alguns desses valores que eu estou citando. Mas só para a gente trazer aqui mais uma informação relevante, você sabia que a Terra, todo mundo sabe que a Terra está girando em torno do Sol, etc. Mas você sabia que a Terra viaja em torno do Sol a 109 mil quilômetros por hora? Claro, né? As distâncias astronômicas são muito grandes e os números são mesmo assustadores, mas 109 mil quilômetros por hora, pessoal, faça a conta, né? Um avião normal, um avião de passageiros em velocidade de cruzeiro viaja aí a 1.000 quilômetros por hora, né? No máximo. E mais uma informação, o sistema solar ele não está também em repouso, o sistema solar também está orbitando em torno do centro da galáxia. E a velocidade é ainda mais impressionante, é cerca de 1 milhão de quilômetros por hora. Então, são velocidades gigantes e nesse momento você pode até estar duvidando, né? Mas como é que eu não percebo essas velocidades tão grandes? Como é que eu não percebo que a Terra está girando a 109 mil quilômetros por hora em torno do Sol? Como é que eu não percebo isso? Será que é verdade? Né? Mas isso é assunto para o próximo vídeo.